Fala galera, tudo bem com vocês? A gente tá voltando essa semana, depois de uma continuidade de 2 vídeos, nos quais a gente tá falando sobre a essência do ser, de certa forma, e aquilo que o ser humano deve fazer ou procurar fazer para se aproximar do seu ideal de felicidade. Seria mais ou menos isso que a gente estava falando nos vídeos das semanas anteriores. Para quem não está acompanhando, vai estar o link dos vídeos na descrição, aqui embaixo. E o Cauléu não para de rir hoje. E isso está me deixando nos nervos. Pra quem não sabe, o Cauléu é meu editor, isso apareceu no vídeo passado. E hoje ele vai ter que engolir aparecer isso no vídeo, porque eu já tentei gravar 5 vezes e não consigo, porque ele tá rindo. Ai, cara. Mas enfim, pessoal, aproveitando para desopilar um pouquinho, é bem difícil gravar fora de um perfil de professor, fora do perfil que eu uso na sala de aula. E já que a gente usa bastante esse perfil na sala de aula, de estar brincando, de estar rindo, de estar interagindo, é bacana que a gente comece esse vídeo nessa vibe. Eu quero agradecer o pessoal que durante os vídeos anteriores, quando estava assistindo lá de boas, bebendo seu vinhozinho, mandou foto pra gente lá na DM no Twitter. É um feedback bacana, a gente pilha para continuar fazendo os vídeos com a qualidade que a gente tem feito. Então, só gratidão, pessoal. Vamos ao tema que a gente tem para desenvolver essa semana. Para quem acompanhou a enquete da semana lá no Twitter, que está aparecendo o link aqui na descrição do canal, a gente falou durante a semana em um questionamento bem importante que a galera se faz, que é: eu preciso mudar? E ao tentar responder essa pergunta, a gente acabou se dando conta, né, durante o desenvolvimento do vídeo, que ele é uma constante dos outros três vídeos que nós gravamos nas semanas anteriores. Então a galera tá girando em torno de um questionamento maior do que esse, que é a essência do ser. Será que a essência que eu tenho hoje é uma essência que está agradando a mim, aos outros e ao mundo à minha volta? Então, esse questionamento ele é maior do que a gente tinha proposto. Então, a decisão de mudar, na verdade, ela vai surgir ou não a partir do processo de conhecimento do ser sobre a sua própria essência. E é um processo que, digamos, é quase kármico, porque todo mundo vai tentar fazer isso em algum momento da vida. Dependendo da idade, ou, enfim, dos propósitos que o ser humano tem, ele vai acabar buscando esse autoconhecimento, né? Tá dentro de uma temática que nós aqui no Ocidente não gostamos muito de fazer. Essa questão do autoconhecimento, ela é uma vibe mais oriental. O pessoal no Oriente tem mais costume de fazer isso do que a gente. Porque nós viemos de uma linhagem filosófica onde as verdades são mais postas, onde as coisas soam para nós com um tom de verdade maior, com base naquilo que nós construímos socialmente, como eu tinha dito nos vídeos anteriores. Então nós viemos em uma constante no Ocidente onde compreender o que se sente é algo que gera dúvida. E como eu coloquei também em outros episódios já, essa dúvida ela angustia o ser humano. O ser humano é um dos seres mais complexos dentro da vida no planeta, e com essa complexidade e somada a ela, né, o processo de racionalização, nós acabamos nos tornando, sem sombra de dúvidas, a espécie mais conflitante em toda a existência. E esse conflito nada mais é do que a disponibilidade humana para a dúvida, que vem com o processo de racionalização que é inerente apenas à nossa espécie. Só nós conseguimos fazer isso. Então, traduzindo todo esse aparato, nós viemos de uma caminhada onde é difícil compreender a si mesmo e aos outros, numa jornada onde tudo pode nos dar medo. E é através desse medo, através dessa angústia, dessa possibilidade de ter escolhido uma variável errada, uma variável equivocada para aquele momento da vida, que eu vou acabar tomando algumas decisões. Então, cotidianamente, nós temos variáveis infinitas para escolher qual delas seria a mais aceitável para aquele determinado momento.
E quando a gente se depara com essa teia gigantesca de variáveis, nós nos angustiamos. Então nós vivemos num estado constante de angústia, onde para alguns seres humanos isso é mais aparente, para outros é menos aparente. E é nesse estado de angústia do ser que nós vamos acabar decidindo. Por isso, principalmente para o público mais jovem, a tomada de decisões ela é muito difícil. Né? Então geram certos conflitos que a gente acaba atribuindo à adolescência e que de certa forma não são específicos da adolescência, são específicos da espécie humana, mas que por uma questão de vivência, os adultos acabam suprimindo os efeitos disso, externalizando até pela questão das posições sociais que ocupam, do meio em que frequentam, acabam criando máscaras para que isso não apareça com tanta vivacidade quanto na adolescência. Mas esse estado de angústia em que se vive, ele é inerente ao ser humano. E eu vou buscar aqui o amparo num dos filósofos que eu acredito que é a base de tudo que nós vivemos no Ocidente, que é o Sócrates. Antes do Sócrates, lá no mundo grego, os filósofos, conhecidos como pré-socráticos, ou seja, antes de Sócrates, eles se preocupavam muito com o que é a origem das coisas, o physis, a origem primordial das coisas. Então tinha várias escolas de pensamento que tentavam decidir a origem por si só das coisas. Sócrates ele é considerado um exponencial da filosofia clássica porque é através do pensamento dele que o ser humano vai começar a refletir a sua verdadeira essência. O Sócrates foi um dos primeiros a dizer assim, vamos olhar para dentro do que é mais complexo, que é o ser humano. E aí, a partir desse processo, nós propomos em Sócrates uma busca por conhecimento. Algo que os próximos filósofos, os pós-socráticos ali, principalmente Platão, que era discípulo, e depois Aristóteles, que era discípulo de Platão, essa tríade filosófica, ela vai criar conceitos fundamentais para muitas coisas que nós temos. Por exemplo, Platão para amor, para política, Aristóteles para ética e assim sucessivamente. Nós temos os pilares conceituais do Ocidente estruturados sobre a visão dessa tríade, desses três pilares da filosofia. Então, como eu havia dito anteriormente no vídeo, é através dessa visão que a gente começa a ter verdades. Verdades sobre o que é amor, verdades postas, senso comum filosófico refletido ao longo aí de mais de 2 milênios sobre o que é amor, sobre o que é desejo, sobre o que é o ser, o que é o ter, a ética, a moral. E esses conceitos, ao longo desses milênios, desses mais de 2 milênios, eles acabam gerando um questionamento dentro dessa fase que nós vivemos, que eu não vou dizer que é pós-modernidade ou que é modernidade, porque existe um conflito bem grande sobre isso. Mas na contemporaneidade, nos dias atuais, nós vivenciamos a desconstrução desses conceitos como espécie humana. Então nós nos questionamos se o amor proposto, por exemplo, por Platão é verdadeiro. Se a ética para Aristóteles ela é a ética que se exige hoje. E com base nisso nós acabamos nos questionando algo mais profundo. A essência que eu tenho hoje precisa mudar? Aquilo que eu apresento hoje socialmente é aceitável para mim e para os outros no aqui e no agora? Os budistas eles vão acabar nos colocando uma proposta de que nós sabemos se estamos sendo fiéis a nós mesmos ou não. Já vai ter outra corrente, por exemplo, que vai me dizer que nós não sabemos o que somos, que nós não sabemos geneticamente aquilo que somos aglomerados de várias informações e que, de certa forma, é a própria visão do outro que vai determinar aquilo que eu sou. Então, a gente é bombardeado constantemente por informações filosóficas de diversas teorias, diversos lados, e ficamos absortos dentro desse processo, ficamos nos questionando mais ainda, qual desses viés é o que tem razão? Então, a questão da semana é muito plausível. Eu preciso mudar. E eu trago para vocês hoje, através, por exemplo, de Freud, a questão de que o que define a mudança, a necessidade da mudança, é o estado atual do ser de descontentamento com aquilo que está vivendo. Então nós temos mecanismos que definem se nós estamos atingindo aquilo que nós esperamos da gente com o que nós estamos passando para os outros.
Nós criamos constantemente certos contratos nas nossas relações. Onde, por exemplo, se eu for estabelecer uma relação de amizade, fica implícito dentro dessa relação de amizade que ela tem que ser recíproca. Eu não posso, por exemplo, doar o meu tempo para alguém que não vai me dar uma contrapartida ou que não vai me sanar uma determinada necessidade. Então, isso não é egoísmo, estruturar as relações sobre uma troca. Isso é uma necessidade humana. Ninguém estrutura uma relação sem haver uma troca. Embora a sociedade cristã, judaico-cristã, enfim, que é a sociedade em que nós nos inserimos, ela acaba nos cobrando essa utopia de que Cristo se doou de certa forma, sem requisitar nada em troca, e que porque ele tomou essa atitude, ele é o expoente, a linha pela qual nós devíamos caminhar, nós devemos tomar tais atitudes. Como, por exemplo, pouco importa se estamos tendo um retorno nas relações em que estamos estabelecendo. E eu coloco aqui relações no sentido amplo, porque eu posso me relacionar comigo mesmo e devo me relacionar comigo mesmo num processo de autoconhecimento. Eu devo me relacionar com as outras pessoas, meus pais, as pessoas com quem eu me relacionaria afetivo sexualmente, as relações de amizade, as relações de coleguismo, enfim, temos amplas relações. E além disso, a relação que eu tenho com o meio ambiente. Daqui a pouco, o meio ambiente como um espaço que vai refletir o que eu estou pensando, ele tem que ter uma relação comigo. Eu vou tornar o meu espaço parecido com aquilo que eu estou pensando. É óbvio que o espaço em que eu frequento vai ter livros porque eu gosto de ler. É óbvio que o espaço que eu frequento vai ter boa gastronomia porque eu gosto de uma boa alimentação. Então, o espaço ao qual eu frequento dialoga comigo e eu dialogo com ele. Eu decido se eu vou plantar uma flor, que cor vai ter essa flor, qual a árvore que vai arborizar o lugar. Enfim, eu tomo essa decisão. Então, é um diálogo que eu tenho com o espaço. E nesses múltiplos diálogos, nós acabamos registrando aquilo que nós decidimos ser no aqui e no agora. Então, o mudar não está se falando, não está se propondo mudança na essência. Até porque a essência, ela não muda de certa forma. A gente consegue lapidar, mas a pessoa é o que é. E as relações hoje cobram que tu te lapide para atender determinada demanda. E isso é um equívoco. Porque a essência, de certa forma, não muda. A gente tem como criar mecanismos que satisfaçam, né, a necessidade de harmonização das relações em determinado momento. Então, se eu estou pertencendo agora a um grupo social, um determinado grupo social, e esse grupo social requisita que eu tenha determinado perfil de atuação, eu vou acabar me moldando, de certa forma, o perfil de identidade que eu tenho frente àquele grupo vai acabar se lapidando por uma questão de aceitação, e isso é natural. Agora, o que define se eu vou precisar mudar ou não é o sentimento de felicidade, de satisfação que eu vou ter que reconhecer em mim mesmo ao estar dentro desse grupo. Então a culpa não é do grupo por eu estar sendo infeliz. A culpa não é da parceira por eu estar sendo infeliz. A culpa não é dos meus pais por eu estar sendo infeliz, caso eu esteja. A culpa é minha por estar proporcionando tempo de convivência dentro de um grupo que não me satisfaz mais. Então a mudança, eu encaro ela mais como o ato de escolher se eu permaneço dentro daquele grupo com aquela representatividade ou eu tomo distância e admito que é nessa distância que eu vou acabar encontrando aquilo que eu acredito a partir de tal momento ser o que vai me fazer mais feliz. Então a gente está encerrando hoje uma tríade de vídeos relacionados com a essência. Eu espero que vocês tenham curtido falar sobre essa temática. Podemos no futuro continuar falando sobre ela, mas para a semana que vem eu proponho um desafio para vocês. Que vocês saiam um pouco desse loop, porque está começando a ficar difícil a busca de assuntos para a gente falar sobre isso. Então, deem um tempo sobre esse questionamento, questionem outras coisas mais instigantes, para que no futuro próximo a gente consiga retornar com mais qualidade sobre esse assunto. Senão nós vamos ficar num loop infinito e ninguém aqui tem talento para Ouroboros. Obrigado, galera!